Ó, tô fazendo uma pergunta aqui. Quantos por cento que é tirado da semanal é tirado da folha de pagamento pro filho? Então, eu acho que ela deve estar falando de pensão. Quem está falando é a Simone Sochi. Como funciona a pensão alimentícia aqui? Para o filho, para a esposa é um estatuto. Vamos pro filho. Pro filho. Não tem isso. Isso é uma coisa que os brasileiros chegam aqui e falam, doutor, é 30%, que nem no Brasil. Não tem 30%. A Flórida tem uma tabela que a gente usa, que é o Child Support Guidelines Worksheet. O cálculo do Child Support ele é feito de acordo com a renda do pai, combinada com a renda da mãe, vai na tabela, versus o número de overnights que cada um tem com aquela criança. O overnight é o tempo de... compartilhado. Número de noites. Não adianta o cara ficar com a criança, buscar no colégio todo dia, de segunda a sexta, e dizer que fica 5 dias na semana. Não. O que conta para o Child Support são as noites dormidas. Então, assim, é uma tabela, e aí, por exemplo, vão ter despesas. O pai paga o plano de saúde, aquilo vai ser deduzido. Então, assim, é uma fórmula, é um programa que a gente usa. Não é o mesmo para todo mundo. Não é o mesmo para todo mundo. Um dia até a gente pode fazer uma simulação, alguma coisa assim, com os números, mas assim, tem muita gente que fala assim, Tatiana, e eu acho que eu já até expliquei isso uma outra vez aqui, eu ganho... eu fico 50% do tempo com meu filho e o pai fica 50% do tempo. Então, ninguém paga nada para ninguém porque é guarda compartilhada. Não é assim. Mesmo que fique 50% do tempo com cada um, se o cara ganha 25 e a mulher ganha nada, o cara que ganha 25 vai pagar um pouco para ela. Para ela ou para o filho? Desculpa, para o filho, mas ele paga para aquela mãe, exatamente. Sim. O pagamento é... E mesmo ele cuidando metade... Vamos dar um exemplo aqui, então, só para vocês entenderem. A Simone, ela ganha 50 e o marido ganha 100. E eles dividem, metade do... Ela fica 15 dias com a criança e outro 15 dias fica com o marido. Ele ainda tem que pagar alguma coisa porque ele ganha mais? Sim, provavelmente sim. E se ele, de repente, vai diminuir se ele pagar, por exemplo, depende da idade da criança, custo com cuidado de criança, esse que a gente coloca escola, dependendo. O daycare, o daycare, né? Plano de saúde, despesas médicas, por exemplo, uma criança que faz tratamento dentário, aquela despesa que não é coberta pelo seguro-saúde, por exemplo, tudo aquilo abate do que ele vai pagar. Mas, via de regra, grosseiramente falando assim, aquele que ganha mais acaba pagando um pouco. Porque a criança, quando estiver com a mãe, vai ter um estilo de vida menor? Exatamente. A Flórida, a finalidade da lei da Flórida é essa, para que a criança tenha o mesmo padrão de vida em ambas as residências. Entendi. É bem diferente, porque no Brasil é simples, é 30% e acabou. Quando que a mulher tem direito à pensão? Aqui. Só falando uma coisinha. Eu, particularmente, acho a tabela da Flórida muito defasada. Ela é uma tabela que já está aí há mais de 10 anos. Então, assim, a gente sabe, nesses últimos 10 anos, a inflação, como as coisas subiram. Não é porcentagem? Não é porcentagem, é uma fórmula, como eu falei, é um número. Mas, enfim, a mulher, pensão alimentícia para a mulher, agora em 1º de julho, finalmente, 1º de julho de 2023, depois de muitos anos de brigas legislativas aí, foi aprovada a nova lei do alimony. Então, por exemplo, antigamente, de 1 a 7 anos era um casamento de curto termo, acima de 7 até 16 anos era um casamento de termo moderado e acima de 17 anos era um casamento de longo termo. E o casamento de longo termo muitas vezes dava uma pensão permanente para o resto da vida. Agora a Flórida aboliu. Então, assim, e aumentou também o termo de casamento. Então, agora, até 10 anos é um casamento curto. 10 anos a lei da Flórida considera curto. Acima de 10 até 20 é um casamento moderado e acima de 20 anos é um casamento de longo termo, mas esse casamento de longo termo, via de regra, não existe. A Flórida aboliu a pensão permanente, aquela pensão para o resto da vida. Então, assim, se diz que num casamento de curto termo tem uma presunção de não pensão. Aquela pessoa que quer a pensão, ela tem que provar que ela tem uma necessidade e que o outro tem a possibilidade de pagar. Tá? E assim, num casamento de curto termo, até 10 anos, o máximo que ela pode levar de tempo de pensão vai ser 50% do tempo daquele casamento. Então, vamos dizer, um casamento de 10 anos, ela vai levar no máximo 5. Isso que eu estou te falando é se
tudo, sempre que eu falar aqui, a gente pode dizer que as pessoas podem acordar, entrar no acordo que elas quiserem. Mas é o que eu digo para meus clientes assim, ó, teu casamento é de 10, se a juíza ou o juiz gostar de ti, disser assim, eu quero dar o máximo que eu posso para essa mulher, ele vai dar os 5 anos, que é 50% do termo do casamento. Já num casamento moderado, que é o de acima de 10 até 20 anos, ele pode dar até 60% do termo do casamento. E acima de 20 anos, ele pode dar até 75% do casamento, do termo do casamento. E agora, a partir de julho, nós temos de julho de 2023, a gente tem uma fórmula. E essa fórmula é a diferença da renda líquida, é uma porcentagem da renda, diferença da renda líquida da mulher e do marido. Entende? Até 35% dessa diferença de renda. Então, se ele ganha 10, ela ganha 2, 8, 35% de 8. Mas o juiz pode dizer, eu vou te dar 20, vou te dar 15. Então, é o que eu sempre digo para o cliente. Olha, o melhor que tu pode ter, que a gente sempre fala aqui, é uma expressão que o americano usa muito, your best day in court. O teu melhor dia em corte que tu vai ganhar é, num casamento de a 10, é no máximo 5 e 35%. Pode ser que o juiz olhe para ele e diga, eu vou te dar 4 e tu vai ganhar 20% da diferença da renda. Então, agora ficou mais fácil para a gente colocar no papel isso e ver, será que vale a pena eu brigar por 200, 300 dólares por mês? De diferença. E por que não valeria? Ah, pela diferença. Para fazer uma revisão. Não, porque assim, às vezes a gente está num acordo e o marido diz assim, eu tenho vários casos assim nesse pé. O marido está oferecendo, vou te dar um exemplo bem fácil assim, $1.000 por 3 anos de alimônio. Quanto que dá $1.000 por 3 anos? São 36 mil. E aí ela quer 1.200. Aí eu pego e digo para ela, multiplica esses 200 por 36 vezes, quanto que dá? E essa diferença, vê o quanto 64, tu vai gastar em advogado para ir para frente do juiz. Ah, entendi. Se vale a pena. Entendi. Por isso eu sou muito a favor do acordo. Não vale a pena. A negociação é muito melhor chegar num acordo, muito melhor. E aqui a gente tem muito mais. Eu advogava antes no sul da Flórida. Eu ia para muito menos mediações formais com um mediador, que é uma terceira pessoa, né? Que é uma pessoa neutra. Então fico eu aqui, o meu cliente, a outra parte o advogado dela e o Paulo aí, o mediador que está fazendo a mediação. Normalmente a gente faz virtual, né? Não é assim na mesa. Então ele vai numa sala com um, depois ele vai na sala do Zoom com outro. E assim... mentira! Mesmo, peraí, no Zoom... Ele vai... não é todo mundo junto. Não, mas tem umas que são em pessoa. Mas a gente fica numa sala, eu fico numa sala com o meu cliente, por exemplo, no escritório do advogado. Não na frente do outro. Não. Senão sai porrada. Pode dar, Tem um filme até, A História de um Casamento, é um filme bem legal, e esse filme é um filme de 2019 que ele conta exatamente isso. E tem muito o jogo dos advogados, aquele filme lá é o jogo dos advogados que os advogados fazem para esticar o processo. E lá, nesse filme, eles fazem a mediação assim na mesa, com os advogados, mas via de regra não é assim, porque dá muito problema. Então, em pessoa, a gente vai no escritório do advogado, ou no meu escritório, fica cada um numa sala, e o mediador vai de uma sala para outra, de uma sala para outra. Vai lá, pega lá, olha, ele está oferecendo isso, não, eu quero aquilo, vai lá, e vai até chegar a um acordo. E o mediador, o bom mediador, consegue fazer um acordo. E eu posso fazer um acordo sem mediador? Meu advogado fala com o advogado da minha ex-mulher? Pode, mas tem muito advogado que não quer. Porque o mediador, ele, tipo, representa o juiz, entre aspas. Tipo, ele sila que aquilo foi verdade? Ele vai dar um reporte para a corte para dizer, ele vai dar um reporte e vai dizer assim, teve acordo, não teve acordo, teve um acordo parcial, porque às vezes o divórcio aqui é muito específico. As pessoas querem contar a história, e aqui o juiz quer saber determinadas coisas só. Então, por exemplo, tenho criança, eu tenho que ter determinado as coisas em relação à criança, o child support, o alimony, e tenho a distribuição de bens. Então, às vezes, eles podem acertar na mediação ou entre os advogados, olha, tá tudo certo entre a pensão, vamos dizer, distribuição de bens. Vamos vender a casa, vamos vender cada um fica com o seu carro, tá tudo certo nas dívidas, a pensão da criança vai ser isso, vai ser tanto, cada um fica 50% do tempo com a criança, mas o cara não quer pagar a pensão alimentícia para a mulher. Então a gente tem um acordo parcial. E pode? Pode. Porque a pergunta, tem uma mulher falando aqui assim, eu não quero receber pensão alimentícia, mas não é justo que ele não sabe que tem filho, alguma coisa assim. Não aceito fingir que não tem filhos. Não, aí são coisas distintas.
A pensão alimentícia, o que eu te falei assim, a gente pode ter acordo parcial e ir para frente do juiz, o que economiza muito um trial, porque um trial pode demorar uma semana. Depende de quantas questões a gente tem para estar disputando. Então, se eu estou disputando só a pensão alimentícia da mulher e o resto já está tudo resolvido, é uma coisa simples, é uma coisa mais fácil. Mas pensão alimentícia de esposa, eu posso waive. Não, waive, eu posso abrir mão, até num prenup. Eu posso fazer um prenup e dizer, se eu me separar, eu não vou ter pensão. Eu posso. Agora, pensão alimentícia de filho, nunca. É um direito do filho, né? É um direito do filho. Então, não pode. Não pode. Isso acontece muito. A Tatiana, eu quero ficar com meu filho, eu quero só dar poucos fins de semana para ele, eu quero ter a guarda total, eu quero ter... Nem guarda total, porque a gente não usa esse termo. Eles dizem em português, mas a Flórida não usa esse termo custódia total, a gente fala time sharing e parental responsibility. E eu não quero o child support dele. Eu não quero mesmo. E eu digo, mas não pode abrir mão. O que muitas vezes acontece é chegar num cálculo do número de noites, imputa uma renda talvez... As partes concordam de imputar uma renda menor um no outro para poder ter um cálculo que vai dar um child support aí de $50, $60, que é simbólico. Que é um valor simbólico. A gente coloca no acordo, é um valor nominal e que aí ninguém paga nada para ninguém. Isso pode, mas o juiz quer ver o tal do Child Support Guidelines lá, essa folha, esse cálculo do child support. Isso eu estou falando aqui em Orange, porque eu já vi aqui em alguns condados que divórcios que saíram sem isso, e é contra o estatuto. Então, assim, eu já vi muita coisa louca acontecendo aqui que passa.